homem daquele podia ter mais dignidade, rapaz. Entregasse o cargo, era o que ele devia ter feito assim que o jogo terminou. Olha, não sou mais treinador, a CBF fique à vontade para escolher um novo técnico da seleção. Ele tinha que fazer isso, como foi o treinador da Itália, ele tinha que ter tido a dignidade, mas não, ficou agarrado com o osso. Ele e os apaziguados dele, o seu Parreira, esse tal de Murtosa, tudinho agarrado com o osso. Porque o salário é bom, mas é muita falta de dignidade, rapaz, desse cara. Vai gastar teu dinheiro, tu tá podre de rico, rapaz. Passear com a tua mulher. Deixa a seleção de lado. Tu vai curtir a vida, rapaz. A tua seleção foi um fracasso. Tu foi um fracasso, foste um fracasso como treinador. Superado no tempo e no espaço. Dá lugar para outro, rapaz. Coisa triste. Rapaz, uma coisa indigna. Esse Filipão querendo se agarrar no cargo de treinador da Copa do Mundo. O Brasil de Filipão não conseguiu produzir bom futebol na Copa. Estreou mal contra a Croácia e dependeu de grandes atuações individuais para não perder o primeiro jogo, inclusive da ajuda do juiz. Depois, continuou mal contra o México e Camarões. Nas oitavas, jogou menos que o Chile e dependeu dos pênaltis. Contra a Colômbia, fez atuação boa na primeira etapa e conseguiu definir partida antes do inexplicável massacre alemão por 7-1 no Mineiraço. Na disputa de terceiro lugar, a seleção foi novamente goleada por uma Holanda completamente desmotivada. Essa seleção do Filipão é para esquecer. 7-11, ele chegando com as informações. Comemorou muito a vitória da Alemanha, hein, o Jonas Melo? Ontem no bar do Alemão, uma festa linda das pessoas todas com camisas da Alemanha, camisas do Flamengo, né? E ontem, Jonas, a presidente Dilma não podia aparecer no telão que a vaia comia. Tá mal, hein? A nossa presidente. Popularidade, 0. 7-12. Bom dia pra você, Jonas Melo. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia a você, Renato Abreu, bom dia Gilson Lima, bom dia aos melhores ouvintes que sintonizam a manhã ensolarada desta segunda-feira, 14 de julho de 2014, o Jornal da Clube. Daqui a pouco, Dilma Rousseff aqui em Fortaleza, logo mais às 10 horas, que também deverá ser vaiada. Ela chega a que horas? Ela deverá chegar às 10 horas aqui para esse evento do BRICS. Os BRICS, Vou já falar aqui, Renato. O Putin também vem, né? Com certeza. E a você e aos ouvintes que a Comissão de Infância e Adolescência aqui da Assembleia Legislativa promove na tarde dessa segunda-feira uma audiência pública para discutir os 24 anos de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O debate será realizado na sala do Comitê de Imprensa a partir das 14 horas. O requerimento de autoria da deputada Raquel Marques do PT. A nova lei delimitou a faixa etária para crianças até 12 anos e adolescentes de 12 a 18 anos e também para estabelecer como deve ser o estado da família, da sociedade e também a questão do poder público atuando nessa sequência. O parlamentar lembra que no Brasil foi o primeiro país da América Latina a ter uma legislação que se adequava aos princípios da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, ocorrido em novembro de 1989. Para mim, esse ECA aí, esse Estatuto da Criança e Adolescente, é um verdadeiro câncer da sociedade. Tem que ser modificado urgentemente, meu caro Renato Abreu. E dizer a você que logo mais às 8 horas, na FM Assembleia, tem a participação do secretário de Educação do Estado do Ceará, Maurício Holanda, que vai falar sobre a posse dos 2.500 professores que aconteceu entre os dias 9 e 11 deste mês. E como eu estava dizendo a você, Dilma Rousseff e outros chefes de Estado deverão estar daqui a pouquinho já em solo cearense. O Brasil sediará nos dias 14, 15 e 16 de julho de 2014 a 6ª cúpula de chefes de Estado e governo do BRICS, que se desdobrará aqui na capital Fortaleza e terminará em Brasília. Na 6ª cúpula, o BRICS conferirá ênfase à inclusão social e desenvolvimento sustentável. Sua decisão será orientada pelo tema Crescimento Inclusivo, Soluções Sustentáveis. A cúpula dará início ao 2º ciclo do BRICS, após cada país membro ter sediado uma reunião de líderes. A cúpula de Fortaleza permitirá aos BRICS mostrar os avanços já alcançados e dar sequência às discussões com vistas à realização do amplo potencial do grupo. Renato, e a bancada federal do Ceará se mobiliza para esforçar
a situação na política do Estado do Ceará. Se fosse concentrado, melhor dizendo, a partir de hoje. Como é, Jonas? A bancada federal do Ceará está se mobilizando para um esforço concentrado a partir desta segunda-feira no Congresso Nacional. Aliás, eu estou vendo aqui uma foto da presidente Dilma entregando a taça. A presidente não ri, né? Parece que estava com raiva de alguma coisa ontem, com a cara fechada. Não é? Por as vaias que se repetiram. Pelo amor de Deus, tem que estar mais leveza nessas horas, né? Não tem nenhum assessor de marketing da presidente para dizer, presidente, vá leve, ria. O povo vai, ria. Não, ela trancada assim. Ela entregou a taça assim, parece que a taça estava pegando, era fogo. Eu vi ontem. E o esforço concentrado lá na Câmara Federal será nesta segunda, terça e quarta, dentro da estratégia do Congresso Nacional, das mesas diretoras da Câmara e do Senado, de votarem em alguns vetos da presidenta Dilma Rousseff e também projetos de lei e medidas provisórias que se encontram na pauta da Câmara Federal. O esforço concentrado, como é dito nos corredores da Câmara, é uma tentativa da mesa diretora da Câmara Federal em não deixar, Renato, o plenário esvaziado neste período de campanha eleitoral. Depois desse esforço concentrado, os deputados voltam às suas bases eleitorais, onde muitos são candidatos à reeleição e outros apoiam aliados. Mas nós vamos a Brasília porque tem informação. O plenário pode aprovar um projeto que mobiliza a Lei Geral de Licitações. Quem tem os detalhes, direto da capital federal, é a repórter Érica Christian. Em vigência desde 1993, a Lei de Licitações, que já foi modificada por 61 medidas provisórias e 19 leis, poderá ser modernizada. O plenário do Senado pode votar o relatório da senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins. A proposta aumenta de 8 mil para 80 mil o valor para compras ou a contratação de serviços pelo poder público sem a necessidade de licitação. Já as obras públicas de até R$150 mil poderão ser realizadas sem essa exigência. O projeto também acaba com a carta convite e com a tomada de preço, modalidades que consideram as empresas já cadastradas nos órgãos públicos que desejam fazer a contratação. Para o líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, a principal mudança é que a nova lei de licitações não vai ter como único critério de contratação o menor preço. É importante agilizar os processos, reduzindo determinados recursos desnecessários, modificando prazos e também colocando o tema da qualidade do serviço que é prestado numa condição semelhante à temática do preço. O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, também espera que a nova lei garanta a fiscalização mais efetiva das compras feitas e dos serviços contratados. Por exemplo, caiu um viaduto há pouco tempo. Precisa saber análise porque se foi material erroneamente colocado. Eu acho que isso tem que ser bem discutido para que a coisa não fique burocrática, mas também não fique genérica demais. O relatório da senadora Cátia Abreu também impede a paralisação imediata de obras por suspeitas de irregularidades. Pelo projeto, o Tribunal de Contas da União, por exemplo, terá de apresentar um parecer com um prejuízo da suspensão do empreendimento para que seja considerado um interesse público. Se aprovada pelo plenário do Senado, a modernização da Lei de Licitações será enviada para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Érica Christian. Renato, e falando em presidente da República, você sabe quando o primeiro presidente civil assumiu a presidência da República no Brasil? Presidente civil? Sim, o presidente civil assumiu em 1894, Renato. O primeiro presidente civil do Brasil tomou posse no ano de 1894. Foi Prudente de Moraes. Prudente de Moraes. E foi escolhido pela presidente da República. É porque a República foi uma quartelada, né? O Deodoro, depois foi o Floriano, eles fizeram uma quartelada de madrugada, pegaram a família real que está dentro do navio e mandaram embora. O Brasil dormiu o Império e acordou República. Foi uma quartelada, foi verdade. Um golpe. Antes dele, 2 militares chegaram ao poder por meio de eleições indiretas. Eram eles, os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Mas quem conta a história... Aliás, hoje, já você está falando aí história, hoje, 14 de julho, é uma data importante para a França. Hoje é a comemoração da queda da Bastilha, que é o início do processo da Revolução Francesa, que acabou com o absolutismo e cortou a cabeça de um bocado de gente na guilhotina. Exatamente, nesse momento, lá naquela torre famosa da França, está super lotada de Torre Eiffel. Torre Eiffel, tem muita gente lá nesse exato momento. Dizer a você que o primeiro presidente civil da história do Brasil
Prudente de Moraes, ele é nascido na cidade de Itu, em São Paulo. Mas quem conta os detalhes e a história é o repórter Lucas Por Deus Leon. Eleições 2014. O primeiro presidente civil do Brasil tomou posse no ano de 1894. Prudente de Moraes foi escolhido presidente da República na primeira eleição direta da história para esse cargo. Antes dele, 2 militares chegaram ao poder por meio de eleições indiretas. Eram eles os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Nascido na cidade de Itu, em São Paulo, o advogado Prudente de Moraes enfrentou crises políticas intensas. Foi no seu governo que eclodiu o conflito na cidade de Canudos, lá no interior da Bahia. Canudos, que era liderada até então pelo líder religioso Antônio Conselheiro, atraiu quase 30 mil sertanejos para o local, despertando assim a atenção dos donos de terras da região e também do governo federal. Acusada de ser uma ameaça à República recém-nascida, Canudos foi devastada pelas tropas federais em uma expedição que contou com até 8 mil homens. E o presidente Prudente de Moraes ainda governou o Brasil até o ano de 1898. De Brasília, Lucas Por Deus Leon. Essa é a informação, Renato. E para você, Renato, que os servidores da saúde do município de Itapiúna, na região norte do estado, a 114 km de Fortaleza, entraram em greve e por tempo indeterminado após o atraso de salário de 70 dias. Segundo o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Itapiúna, a situação chegou a este ponto devido a repetidas negativas da Prefeitura de honrar com o pagamento. A paralisação está prevista definitivamente dia 21, mas estão todos de greve. A situação complicada. A comissão deverá denunciar essa situação à Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública, o PROCAP, que pertence ao Ministério Público do Estado do Ceará. Portanto, uma vergonha no município de Itapiúna, os servidores da saúde há 70 dias sem receber salário e aí determinaram greve por tempo indeterminado. Tem prefeito essa cidade, tem? Como é que se diz? Tem prefeito essa cidade? Deve estar viajando. Ah, meu Deus do céu. E nós vamos falar de futebol, meu caro Renato Abreu, porque os alemães comemoraram a vitória na zona sul do Rio de Janeiro. O Leme foi o ponto de encontro da torcida alemã durante a Copa do Mundo e também a concentração durante todo domingo, e ainda permanece por lá. Mas nós vamos até o Rio de Janeiro, porque a repórter Nana Poça está lá e tem detalhes. Brasileiros comemoram no Leme, zona sul do Rio, a vitória sobre a Argentina. O jogo foi duro e equilibrado. Só no final da prorrogação, a torcida germânica aliviou a tensão, gritando olê, 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 Super Deutschland, Super Deutschland. Significa Super Alemanha. O grito ganhou sotaque carioca, já que muitos brasileiros apoiaram um time europeu, principalmente os torcedores do Flamengo, por causa da semelhança da camisa. Já no mar azul e branco que domina Copacabana, depois da derrota, as reações da Argentina foram diversas. Alguns choravam, outros ficaram mudos, abismados. Há quem xingavam os adversários e outros continuavam cantando "Sou argentino" é um sentimento que não se pode parar. Em comum, todos diziam que, independente do resultado, estavam orgulhosos da seleção que lutou até o fim. No Rio de Janeiro, Nana Poça. Portanto, Renato, em complemento àquela sua matéria, que você falou que os policiais usaram bombas de gás para dispersar todo o Rio. Sim. Quem tem os detalhes, nós vamos permanecer com informações do Rio de Janeiro, porque os manifestantes que se reuniram na Praça da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, eles realmente pretendiam seguir em direção ao estádio do Maracanã. E a repórter Tâmara Freire está lá e traz os complementos da sua matéria aqui para o Jornal da Clube. Os manifestantes que se reuniram na Praça Santos Penha, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, pretendiam chegar até o estádio do Maracanã, mas milhares de policiais de diversos grupamentos fizeram barreiras em todos os acessos à praça. Houve repressão e bombas de gás lacrimogêneo foram lançadas sobre os manifestantes pelos policiais, que empregaram também a banharia para dispersá-los. Por conta dos bloqueios, muitos moradores foram impedidos de chegar em suas casas e acabaram ficando presos no meio do conflito. Por volta das 4:30 da tarde, a maioria dos manifestantes já havia deixado a praça, mas policiais mantinham os bloqueios e o confronto aconteceu. A rua Conde de Bonfim, uma das principais vias do bairro, também permanecia interditada. Do Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Tá aí, Renato, falando
falando em futebol, as 32 seleções, Renato, Sim. que participaram da Copa do Mundo do Brasil, você sabe quantos gols fizeram as 32 seleções? Sim. 171. 171, É estelionato, né? Estelionato. Daqui a pouco você fala isso aí com o Walter Filho, que ele conhece muito bem a lei aí. Aliás, Jonas Melo, chegou uma notícia agora aqui, quentíssima. O José Maria Marim, que é o Zé das Medalhas, o presidente da CBF, admitiu que o técnico da seleção pode ser um estrangeiro. Depois dos 2 vexames consecutivos da seleção, as derrotas para a Alemanha e Holanda, o presidente da CBF já começou a planejar o futuro da seleção sem a presença de Filipão e seus asseclas. Antes defensor dos treinadores brasileiros, o Cartola já admite a possibilidade de contratar um técnico estrangeiro. A partir de hoje, segunda-feira, Marim vai se reunir com dirigentes da CBF e colaboradores para definir os integrantes da nova comissão técnica. Eu já dei aqui a informação de que o Filipão e toda a sua trupe não estão mais na seleção brasileira. Essa é a melhor notícia para a gente abrir a semana. Ok, Jonas? O problema dessa denúncia aí, dessa comissão técnica aí, é justamente o orgulho, a soberba e a prepotência. Já dizia o saudoso jornalista e comentarista esportivo Armando Nogueira, que você conheceu? Conheci. Que quando você acha que sabe tudo, aí é o começo do fim, Renato. É verdade. Tudo que se começa com soberba, orgulho e prepotência, sempre termina mal. Esse Filipão é um arrogante. É verdade. Não só ele, mas outros aí também, Brasil afora. É verdade. E só para concluir o nosso trabalho, Renato, você que amanhã tem sessão normal aqui na Casa do Povo, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O recesso, com certeza, quinta-feira, na Assembleia Legislativa, retornando os trabalhos em agosto. E a sessão permanecerá uma vez por semana, segundo informações da assessoria da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E para concluir, dizer que um crime bárbaro chocou os moradores da Rua Orlando Dias, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. Na madrugada de ontem, Renato, um homem matou a própria mãe e foi preso em flagrante. Jairo Batista da Silva, de 34 anos, foi preso na calçada de casa sobre a acusação de ter matado a golpes de foice a própria mãe, a aposentada Maria de Fátima Batista da Silva, de 73 anos. O crime Coitado, é um doente, é um louco, né? Aconteceu após uma discussão entre os dois. De acordo com informações da polícia, o homicídio aconteceu por volta de 1 da madrugada, quando o suspeito, que estava aparentemente alcoolizado, segundo os policiais, teve uma discussão ferrenha com a mãe e aí pegou uma foice e deu vários golpes na cabeça da aposentada, que teve morte violenta imediatamente. Portanto, essas são as informações. 7h28. Você continua com mais informações com Renato Abreu, Walter Filho, aqui no Jornal da Clube. Da Assembleia ao Vivo, Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato Abreu. Valeu, Jonas.